Igreja, nós já estamos mais do que avisados pela palavra de Deus que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas é contra os principados, as potestades que habitam nas regiões celestes, nos ares. Diga glória a Deus. Amém? Mas saber disso somente não é o suficiente para alguém vencer na terra, para alguém vencer o mal. E muitas das vezes vencer o mal é suportar a prova, é suportar as lutas. Diga glória a Deus. Amém? É por isso que o Senhor Jesus, Ele nos diz: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. A cruz é o quê? É as provas, é as lutas, é as dificuldades que você encontra para amar Jesus, para servir Jesus. Diga glória a Deus. Esta é a cruz que eu e você temos que carregar. Amém? E se nós olharmos para o Senhor Jesus, Ele também teve que carregar uma cruz. Sim ou não? Não somente aquela cruz de madeira, um madeireiro, né? Até porque aquela cruz de madeira nem ele mesmo sozinho conseguiu carregar. Teve uma pessoa que ajudou ele a carregar, diz a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Mas qual foi a cruz verdadeira que Jesus carregou? Os nossos pecados. Amém? Os nossos pecados foram carregados por o Senhor Jesus, ou seja, Ele suportou os nossos pecados, o peso, a humilhação, a dor que os nossos pecados causou nele. Amém? Diga glória a Deus. Então, o verdadeiro vencedor é aquele que suporta a prova, é aquele que suporta a luta. Amém? E é impossível alguém suportar a luta, a prova, as dificuldades sozinho. Diga glória a Deus. É impossível. Algumas coisas você vai suportar, você vai aguentar, mas tem outras que ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada, você precisa da ajuda de alguém. Diga glória a Deus. E essa ajuda muitas das vezes não vai vir de um familiar, não vai vir de um conhecido, não vai vir de um amigo. Diga glória a Deus. Muitas das vezes a ajuda que você precisa não vai vir também do seu pastor. Amém? Vai vir só das mãos de Deus. Amém, igreja? Por isso que é importante você aproveitar os seus últimos dias na terra. Amém? Nós estamos vivendo os últimos dias. Quando eu falo os últimos dias, eu não falo do dia da sua partida ou da minha partida, da morte, mas da volta de Jesus. Diga glória a Deus. Quando eu falo os últimos dias, eu falo da volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? E igreja, e o que tem de pessoas fraquejando, o que tem de pessoas desistindo, o que tem de pessoas desanimando, se esfriando, não é pouco. Não se conta de dedo. Por que isso acontece? Porque o ser humano se mostra fraco. Aquele que se diz servo de Deus, filho de Deus, se mostra fraco. Diga glória a Deus. A única maneira de você suportar a prova, de você suportar o mal, de você suportar as afrontas, é você se mostrar forte.
Mas pastor, como que se mostra forte sentindo dor, sendo humilhado? Como que se mostra forte diante de uma situação que quando eu olho dá vontade de chorar? Bate logo aquela tristeza, bate logo aquele desânimo. Como que eu vou ficar forte diante de algo que eu estou vendo? Diante da realidade que eu estou vendo, como que eu posso ficar forte? Tem como você ficar forte. Diga glória a Deus. Tudo depende da maneira que você reage. O forte não é aquele que não passa por maus bocados. O forte não é aquele que não passa por lutas. Diga glória a Deus. Não, ao contrário. O forte passa por lutas. O forte passa por dias maus. O forte passa por dias difíceis. Amém? Por quê, pastor? Porque ele se mostra forte. Quando é que você se mostra forte? Quando você se apoia nas mãos de Deus. Quando você depende de Deus. E depender de Deus, igreja, vai muito mais além do que você vir para a igreja. Depender de Deus vai muito mais além do que você, sabe, buscar a Deus. Mas tem tudo a ver com a prática. Diga glória a Deus. A prática da palavra. Amém? É a prática da palavra que vai consolar você nos dias difíceis, que vai consolar você nos dias de luta, nos dias de dor. Sabe por que muitas pessoas não ouvem a voz de Deus? Por falta da prática da palavra. Amém? Não tem como você ouvir a voz de Deus se você estiver longe da palavra. Não tem como você ouvir os conselhos do Espírito Santo se você estiver longe da palavra. Se tem alguém que vive dia e noite falando com a gente, é o Espírito Santo. Amém? E muitas das vezes ele fala e não é entendido, não é compreendido. Quem compreende? Amém? Olha o que diz Provérbios 24:10. Se te mostras fraco no dia do quê? Da angústia, a tua força é o quê? É pequena. Vou repetir. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é o quê? É pequena. Quando é que alguém se mostra fraco? Quando a pessoa, por exemplo, anda confessando a derrota, anda confessando a miséria, anda confessando coisas ruins, anda confessando tragédias. Tem gente que confessa a própria derrota antes mesmo de algo dar errado. Amém? Ou seja, ela está mostrando no dia da luta dela, da angústia dela, da tribulação dela, que ela é fraca. Diga glória a Deus. O fraco, que a palavra de Deus diz, se te mostras fraco, é aquele que fica, o fraco é aquele que fica expondo os seus problemas. Expõe para um, expõe para outro, fala para um, fala para outro, e a gente sabe que falar os nossos problemas, espalhar os nossos problemas para A, para B, para C, para fulano, para ciclano, não vai o quê? Resolver nada, só vai tornar você mais fraco. Quem compreende? Por que, pastor? Torna alguém mais fraco. Porque os seus problemas vão passar a se espalhar por aí de tal maneira que você vai ouvir da boca de outras pessoas o que estão falando de você, o que você está passando, o que você está vivendo. E isso vai trazer algo que negativo para você. Isso vai trazer uma sensação ruim para você. É ou não é? Não é ruim você, por exemplo, chegar a contar o seu problema
contar suas lutas para alguém, e se alguém sair espalhando as suas lutas e você ouvir da boca de outra pessoa? Não é ruim alguém falando alguém que você conta, confia? É triste, a sensação é o quê? É ruim. Além de não resolver, põe a pessoa mais lá para baixo. É ou não é? A pessoa fica mais triste, fica mais desanimada. A pessoa acaba dando o quê? Munição para o diabo. Trabalhar na vida dela, atingir a vida dela. Quem está entendendo? Igreja, o dia da angústia existe. Existe para mim, existe para você, mas a pergunta é: de que maneira você tem reagido no dia da angústia? O dia da angústia é quando nada está dando certo. O dia da angústia é quando você recebe uma notícia ruim. Amém? O dia da angústia é quando você planeja algo e esse algo que você planejou acaba não dando certo, acaba dando errado. E a pessoa fica triste, fica angustiada, fica para baixo. Amém? Para ser forte e para vencer o dia da angústia, você tem que se mostrar o quê? Forte. Diga glória a Deus. E quando é, pastor, que eu me mostro forte? Quando você esconde as suas lutas, os seus problemas dos outros, só quando você expõe somente para Deus. Diga glória a Deus. Expõe somente para Deus, para quem pode o quê? Resolver, para quem pode te ajudar. Amém? Para quem pode te estender a mão e solucionar aquele problema. Amém? Então, a forma que você reage, o diabo observa. No dia que o diabo levanta uma afronta, no dia que o diabo levanta uma luta, um vendaval contra a sua vida, ele observa a sua reação. E dependendo da sua reação, ele vai te atingir mais, ele vai tentar te derrubar mais. Quem está entendendo? Amém, igreja? E uma das piores reações do ser humano, no dia ruim, no dia mau, no dia da angústia, no dia em que as coisas não vão bem, é quando ela, o quê? Fala as coisas. Como eu sempre já disse aqui, o diabo, ele não conhece os teus pensamentos, a não ser que você fale, a não ser que você diga. Amém? O diabo que tem destruído a vida de muitas pessoas assim, através do que ela tem exposto, do que ela tem falado, do que ela tem mostrado. Quem está entendendo? Amém, igreja? Então, se te mostras, tem a ver com mostrar, sim ou não? Tem a ver com mostrar o que a palavra diz. Se te mostras fraco, o forte é aquele que expõe os seus problemas somente para Deus, as suas lutas somente para Deus e confia nele, ponto. Ponto final. E se apega com ele, ponto final. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Então, pastor, eu quero ser forte no dia mau, eu quero ser forte no dia da angústia, eu quero ser forte no dia em que a tribulação se levantar, o dia mau vier. É só mudar o seu comportamento, o seu modo de agir. Diga glória a Deus. Você já viu aquele louvor, né, que diz assim, ó: não conte os teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre as tuas feridas para quem não tem. Diga glória a Deus. Porque muitas feridas só quem tem o remédio é quem? É Cristo. É Jesus. Diga glória a Deus. Amém? Então, a sua postura no dia mau tem que ser uma postura de alguém que confia, de alguém que crê em Deus. Essa tem que ser a minha postura e a sua postura. Diga glória a Deus.
não uma postura de desesperado, não uma postura de ansioso, não uma postura de alguém que está com medo, mas uma postura de alguém que o quê? Que confia. Diga glória a Deus. Na experiência que eu tive anos atrás, quando a depressão tomou conta da minha vida, eu pude ver como o diabo trabalha. Se a pessoa se mostra fraco, deprimido, sabe, depressivo, ansioso ou com medo, o diabo, ele aproveita. E aquilo que estava para acontecer, acaba acontecendo. Ou aquilo que não era para acontecer, ou o estado dela que não era para ela estar, ela acaba ficando. Porque ela mostrou a fraqueza dela para quem? O diabo. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Temos que mostrar a nossa fraqueza somente para Deus. Olha o que o Senhor Jesus disse: entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a tua porta e fala com quem? Com o Senhor que está em secreto. E o Senhor que está em secreto te ouvirá e te recompensará. Diga glória a Deus. Para que entrar no quarto e fechar a porta? Não só para que ninguém venha te incomodar, mas principalmente para que ninguém venha ver o que você está falando com Deus. As suas orações, muitas delas têm que ser só você e Deus, secretas. Diga glória a Deus. Íntimas com Deus. Tem oração que ninguém pode ouvir. Por isso que você tem que entrar no quarto, fechar a porta do seu quarto e falar só você e Deus. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Tão forte é aquele que depende do Senhor. É aquele que no dia da fraqueza, que no dia da dor, vai para os pés do Senhor. A primeira alternativa dela é quem? É Deus. Diga glória a Deus. Tem gente que quando recebe a notícia ruim, tem gente que quando recebe, sabe, algo ruim, uma notícia ruim, um diagnóstico ruim, a pessoa fica desesperada e ela acaba, em vez de procurar primeiro a Deus, ela acaba correndo e procurando o quê? Outras coisas, né? Outras portas, outros caminhos, outras direções, e Deus fica o quê? Fica de lado. É ou não é? Porque ela deixa o quê? O desespero tomar conta, a ansiedade tomar conta. Igreja, quando o dia da angústia é algo mau, é algo ruim. Quando o dia da angústia inventar de se levantar contra a sua vida, saiba como reagir. Seja forte. Diga glória a Deus. Vá para os pés de Deus. Vá para os pés do Senhor. Não faça igual a muitos que saem do desespero, batendo em outras portas, caçando outras soluções. Não, vá primeiro para os pés do Senhor. Esse é o forte. Aquele que corre primeiro para quem? Para Deus. Amém? O forte é aquele que ignora todas as circunstâncias. O forte é aquele que ignora, sabe, tudo aquilo de ruim e prefere ficar com aquilo que Deus falou. Esse é o forte. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, não se mostre fraco, se mostre forte no dia da angústia, porque o dia da angústia passa. Amém? E eu e você somos fortalecidos no dia da angústia. Eu e você somos fortalecidos no dia da prova. Sem luta não tem como se fortalecer. Sem dificuldade não tem como se fortalecer. Sem Deus tirar algo da sua vida, não tem como também você se fortalecer. Sem Deus fazer a vontade dele sobre a sua vida, não tem como também você ser forte. Amém?
Diga glória a Deus. E Jesus, ele fez tudo isso. Foi forte. Amém, igreja? Igreja, o forte, ele não tem outras opções. Ele só tem Deus. Entenda isso. Ele só tem Deus por ela. Amém? O fraco tem outras pessoas por ela. O fraco é aquele que se apoia, por exemplo, é aquela pessoa que se apoia no marido, que se apoia na esposa, se apoia nos filhos. Não tem muita gente assim que se apoia em outro ser humano, falho, de carne, de osso? Se apoia, se escora, apoia esse aqui, ó, se escora. Se a outra pessoa cair, ela cai junto. Porque ela está o quê? No dia da angústia dela, dependendo de outro o quê? Ser humano. Quem se apoia, igreja, em outro ser humano, quem se apoia em um familiar, quem se apoia em qualquer outro ser humano que seja na face da terra, é uma pessoa fraca. Porque a outra pessoa está sujeita a falhar, está sujeita a errar, está sujeita a trair, está sujeita a pecar. Se ela tiver escorado, dependendo daquela pessoa, ela vai cair também. Agora, aquele que se escora em Deus, aquele que se apoia em Deus, não cai. Caem muitos ao seu redor. Lembra do Salmo 91? Caem 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás o quê? Atingido. Diga glória a Deus. Este versículo, caiu 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, é para aquele que se apoia em Deus, é para aquele que se escora em Deus, é para aquele que depende de Deus e não depende de outro ser humano, não depende de outro recurso, não depende de outras coisas. Diga glória a Deus. Amém? Quem compreendeu esta palavra, seja forte através desta palavra, porque o dia da angústia passa, o dia mau passa, os dias difíceis passam, mas lembre-se, só não passa as promessas do Senhor, a palavra do Senhor. Isso não passa. Diga glória a Deus. Quem aqui nunca teve dias difíceis? Todo mundo já teve, e você sabe disso. Esse dia é o que? Ó, passou, não existe mais. Mas você tem que aprender com os dias de angústia. Porque às vezes no dia de angústia você ficou chorando, às vezes no dia da angústia você ficou triste, você ficou cabisbaixo com um problema, com uma notícia, com uma situação. E mesmo você ficando assim, isso o quê? Esse dia passou. Então daí dá para ver que não adianta ficar triste, ficar deprimido, ficar ansioso, ficar desesperançado. É dar munição, é dar oportunidade para o diabo que destruir, agir. Quem compreende? Amém? Diga glória a Deus. O poder de Deus, não se esqueça disso, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? Diga ao fraco: eu sou quem? Eu sou forte. Quem é o fraco? Aquele que não busca, aquele que não ora, aquele que não depende de Deus, aquele que não anda nos caminhos do Senhor. Este é o fraco, porque ele não tem Deus como escudo. A primeira flechada que o diabo dá, o que? Atinge. Quem está entendendo? Então, diga ao fraco: eu sou forte. Diga glória a Deus. E quem é o fraco? Quem é que você tem que ver como fraco na sua vida? O diabo. Amém? O diabo está abaixo de Deus. O diabo está abaixo do Senhor Jesus Cristo. Então ele é o quê? Fraco. Diga glória a Deus. E Deus é o forte. Quem se apoia no forte, forte fica e forte é. Amém?